bom dia, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos sãos e salvos em vossos lares. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo e manda para um amigo. Essas são coisas muito fáceis, muito rápidas, muito pequenas que ajudam muito na divulgação aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre como e por que aprender idiomas sozinho. Primeiramente, aprender idioma é muito importante se você quer viajar. Se você quer viajar para qualquer lugar que não seja no Brasil. Se você deseja se conectar com pessoas de outros locais, se você deseja conhecer novas histórias, novas culturas, novos povos, não dá para fazer essas coisas falando só e somente em português. E vamos combinar que não dá para chegar na Rússia falando português. Eu acho que isso é um consenso geral. Você precisa saber o mínimo se você quer sair do seu país e ir para outro país da qual não fale a sua língua nativa. Enfim, curto e objetivo. Quais são as vantagens de aprender algo sozinho? Gente, quando eu digo sozinho, eu quero dizer você como seu próprio professor. Ah, Bia, mas é legal ter um tutor, um professor particular? Sim, é muito legal ter um tutor, um professor particular. Mas tenha em mente que você é a pessoa responsável pelo seu aprendizado. Ninguém vai pegar na sua mãozinha e falar, ó, vamos ali aprender. É desse tipo de metodologia que eu tô falando quando eu falo sobre aprender sozinho. Primeiro que essa coisa do aprender sozinho envolve muita metodologia ativa de ensino. O que é metodologia ativa de ensino? São as metodologias que te tiram da passividade do aprender, que é uma coisa que a gente aqui no Brasil está muito acostumado a fazer. Então, por exemplo, dentro das universidades a gente tem sempre os professores que falam o dia das provas, que dão um conteúdo que vai cair e que aplicam a prova pra gente. Eles dão o conteúdo pra gente. Eles não falam, olha, vai cair tal coisa, estudem. Se vocês precisarem, eu estou aqui para tirar dúvidas dia tal. Não. O que acontece aqui é que o professor vai, estuda toda a aula, todo semestre é a mesma coisa e ele dá aula pra você. Você não tem nenhum modo de ser ativo nessa construção do conhecimento. Na maioria dos casos, né, muitos professores não são dessa forma, mas muitas vezes é o que acontece. Você abre a sua cabeça, o professor fala, você fecha a sua cabeça, vai embora para casa. Isso daí é uma coisa chamada educação bancária, é educação de depósito. Essa não é uma educação que é muito eficaz na maioria das vezes. Pode ser eficaz para uma prova? Pode. Pode ser eficaz para um teste? Pode. Mas vai ser eficaz para um aprendizado longo, um aprendizado duradouro? Nem sempre. Muitas pessoas funcionam muito bem com a educação bancária, mas outras pessoas não funcionam e é por isso que eu tô aqui falando sobre outros métodos de educação. Para isso, você precisa ter muito foco. E isso é uma coisa muito difícil dependendo da rotina de cada um. Essa adequação de como você vai fazer as coisas depende de como você vive. Depende da sua vida, depende da sua rotina, depende dos seus hábitos. Ter foco é um exercício diário. Não pense que você vai falar, não, hoje eu vou estudar. Hoje eu vou estudar, vou pôr o meu óculos e eu vou estudar, vou sentar aqui, vou abrir um livro e vou ler com total foco. Fechei a minha porta, estou ouvindo uma música bem relaxante e vou estudar, vou ter bastante foco. Nem sempre. Na verdade, no início é muito difícil isso acontecer. Ter foco é um exercício ativo que você precisa fazer todos os dias para aprimorá-lo cada vez mais. Outra coisa muito importante é um planejamento fiel à sua rotina, um planejamento fiel a quem você é e fiel a cada etapa desse seu aprendizado. Não adianta você colocar no seu planejamento que você vai estudar 4 horas aquele dia, se o que você tem disponível são 2 horas. Primeiro que isso vai te frustrar, você vai achar que isso não tá dando certo para você, que essa não é uma metodologia para você. Isso não é legal nas primeiras semanas, nos primeiros tempos de adaptação. Você precisa ser franco, você precisa olhar para o seu dia e falar, ok, qual é o melhor horário que eu tenho para estudar, que eu tenho para focar, que eu tenho mais calma, mais tranquilidade. A internet, gente, a internet é o mundo das possibilidades. Só que a gente precisa saber usar essas possibilidades, senão a gente se perde num labirinto sem fim. Então procure canais, procure fontes, procure influenciadores que vão te ajudar a atingir esse seu objetivo. Se o seu objetivo é aprender inglês, tem inúmeros canais no YouTube que vão conversar com você em inglês, independente do módulo, de quão avançado, de qual nível você tá.
Existem também muitos podcasts, mesmo no YouTube, no Spotify, em várias outras plataformas, que vão, por exemplo, falar sobre as notícias diárias, as notícias mais recentes no idioma que você quer aprender. E isso, gente, vai te render um auto-feedback, uma autoavaliação constante. Inserir você mesmo dentro dessa cultura, dessa nova língua da qual você quer aprender, você começa a perceber o seu avanço. E é muito gostoso, porque é um avanço que você teve sozinha. É um avanço que você teve com o seu empenho, com a sua dedicação. E isso não tem preço, não tem preço. Preço é uma coisa muito importante também. Grana, cash, não é o motivo principal, né, de se aprender uma língua sozinho, mas isso pode incentivar muitas pessoas. Um curso de idiomas custa bastante dinheiro no final das contas. Muitas vezes eles fazem um planejamento para você ficar anos lá. Você só tem uma aula semanal de mais ou menos 1 ou 2 horas. Você tem acesso a livros, você tem acesso a filmes? Tem acesso. Mas isso você também pode ter acesso em casa, com uma frequência de estudo muito maior. Tudo depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é ir para os Estados Unidos daqui a 6 meses, procure estudar inglês todos os dias. Procure consumir conteúdo na língua inglesa todos os dias, ouvindo música, vendo filme, vendo série, com aplicativos de apoio, lendo sobre a história do país, conversando com pessoas nativas. Isso, existem muitas plataformas dentro da internet também que dá para fazer e que algumas inclusive são de graça. O importante é não ter medo de falar. Não importa se você está no nível mais básico, se você está no nível intermediário, se você está no nível avançado, mas você prefere escrever ao invés de falar, você não pode ter medo de falar. A gente só vai aprender uma língua quando a gente começa a falar a língua. Vocês vão errar e eles também erram. É a coisa mais normal do mundo. E tá tudo bem, porque você tá aprendendo. Você não é uma pessoa nativa, você ainda não é fluente. Tá tudo bem errar. O importante é anotar o erro, estudar esse erro para ele não ser cometido novamente. E o mais engraçado de se aprender uma nova língua é que você aprende que as pessoas de diferentes partes do mundo têm distintos modos de pensar, agir, se expressar, de sentir. E é muito peculiar, é muito interessante. Em espanhol, por exemplo, quando você vai falar um te amo, você fala te quiero, e daí você vê como que as palavras elas se remetem a outros significados, etimologicamente falando. Então ela quer a pessoa, ele tá querendo ficar com a pessoa. Existe muitas coisas por trás das palavras e isso é muito interessante de ser estudado. Você só vai perceber isso quando você começar a estudar a língua. E é por isso que é tão interessante, é tão legal, é tão importante como ser humano saber outras línguas. E, gente, vamos ser honestos, nós brasileiros, nós já nascemos com uma língua exótica. Olha só que legal, olha só que interessante. Aprender uma língua ordinária? Fichinha, inglês, espanhol... Mentira, tá? Dá trabalho, sim. Dá trabalho. Mas vale muito a pena. Isso eu tenho certeza. Então é isso, pessoas. Muito obrigada pela atenção. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você não curtiu o vídeo do início, você tem mais uma chance de fazer isso agora. Você tem outra chance de se inscrever aqui no canal e de mandar para um amigo. E é isso. Vejo vocês na quinta. Um beijo. Até mais.